Muito bem, Brasil, chegou o momento de nós lermos a poderosa palavra de Deus. E para isso eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo de número 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até o versículo de número 27, nós temos lido a poderosa palavra de Deus, que é uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção para a vida do cristão. De acordo com esta leitura bíblica, eu quero falar sobre um perfil ético de um homem de Deus, o perfil ético de um obreiro. A teologia bíblica mostra que pequenas atitudes éticas podem produzir efeitos surpreendentes na vida de um obreiro, na vida daquele que é chamado para realizar os propósitos do Senhor. A palavra ética é étonos, no grego, e significa costume, também disposição, hábito. Segundo o dicionário Aurélio, ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Ou seja, a ética estuda a conduta e o proceder dos seres humanos. A ética tem tudo a ver com a moral, uma vez que é moral o diferencial do ser humano em relação aos demais seres irracionais. A moral é definida como conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoa determinada. Por ela, podemos estabelecer a distinção entre uma conduta certa e uma conduta errada. A contemporânea Igreja de Cristo na Terra, sem que opte pelo mundanismo da sociedade, sofre a influência e os ataques avassaladores dos costumes sociais, os quais levam a um afrouxamento de certos padrões de condutas morais extremamente valiosos. Você não percebe essa situação? Então, chegou a época em que, mais do que nunca, ocorre o que Deus falou pelo profeta Isaías, nos seguintes termos: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Essa profecia está em Isaías capítulo 5, versículo 20. Ou seja, alguns séculos atrás, Deus já lamentava a quebra dos padrões morais da sociedade de então, o que levou algumas sociedades a adotarem procedimentos imorais como os de Sodoma e Gomorra. Pior que isso, é o que é dito acerca do povo de Israel em Juízes no capítulo 19, cujo capítulo termina dizendo que os escolhidos estavam procedendo tão desmoralizantemente que era dito na ocasião. A Bíblia diz: cada um que via tal coisa dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Poderá isto, considerai e falai. Está lá em Juízes capítulo 19 e o versículo 30. Atualmente, como nunca antes, o que predomina é a doutrina do relativismo, pela qual as verdades morais, religiosas, políticas, científicas e entre outras coisas variam conforme a época, o lugar, o grupo social, os indivíduos, ou seja, nada é absoluto, tudo é relativo. Evidentemente que essa doutrina confronta-se com a palavra de Deus, o qual, como cremos, traz consigo as marcas da eternidade e da inalterabilidade ao longo do tempo. Assim sendo, considerando que os obreiros, os homens de Deus,
formam um grupo cuja conduta e procedimento serve de referencial ao povo de Deus. É de suma importância que verifiquemos na Bíblia Sagrada alguns exemplos que nos trazem valiosos ensinos sobre o perfil ético a ser praticado pelos servos de Deus, pelos homens de Deus, os quais, ao serem observados, certamente resultarão em bênção para a igreja. Então, nós vamos ver agora uma outra situação, a visão sistemática da ética bíblica. Primeiro, o ser humano como ser moral. Relata a Bíblia que o homem foi criado diferente dos demais seres viventes, pois Deus o fez para obedecer certo padrão moral. O apóstolo Paulo fala disso ao asseverar que todo homem tem consigo uma lei natural escrita na consciência, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está registrado em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Assim sendo, todo ser humano tem uma consciência, uma percepção moral e um conhecimento que julga entre o ato e o seu valor ético. Isso é normativo na vida do homem, o qual funciona como um tribunal. Portanto, o humano, como ser moral, distingue-se essencialmente do não humano, do que é moral. A moral significa aquilo que não é nem contrário, nem conforme a moral, em que falta moral, que não tem o senso de moral, que é privado de qualificação moral, que se situa fora da categoria por não se referir a fato suscetível de julgamento normativo do ponto de vista do bem e do mal, tá certo? Então essa é uma definição bastante clara e bastante interessante. E, portanto, eu quero dizer que o julgamento é feito pela razão que é a faculdade que tem o ser humano de avaliar, julgar, ponderar ideias universais, raciocinar e julgar. A razão é a faculdade que tem o indivíduo de estabelecer relações lógicas, de conhecer, de compreender, de raciocinar, raciocínio e inteligência. É a lei moral, o direito natural, a justiça, o direito, o ser humano, ao conhecer Deus como seu Criador, deve observar o padrão por ele estabelecido, conforme a gente vê em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Então nós estamos vendo sobre visão sistemática ética bíblica. Primeiro, o ser humano como um ser moral. E em segundo lugar, causas da fragilidade e banalização moral do mundo. Então, vamos ver aqui rapidamente. A primeira é amar, imaginação dos pensamentos do ser humano, conforme está registrado lá em Gênesis 6, versículo de número 5, a qual é consequência do pecado. A segunda é o abandono deliberado de Deus e das suas verdades eternas e imutáveis, o que levou Israel, povo escolhido de Deus, a proceder como qualquer ímpio. A terceira causa é o bem-estar e a abundância de bens materiais dados por Deus ao ser humano. A quarta é a ação maligna em cegar o entendimento espiritual, que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E a quinta causa é o juízo condenatório de Deus pelo abandono às suas verdades e padrão por ele estabelecidos. Então nós vamos ver agora um outro ponto, a conduta antiética de José na família. A conduta antiética de José na família. No texto de Gênesis 37, verso 1 a 11, há o registro de algumas situações que vitimaram José, um homem de Deus. Essas situações comprovam o grande prejuízo resultante pela não observação dos princípios éticos que devem nortear todos os seres humanos. Infelizmente, a família de Jacó era um verdadeiro desastre, até porque o patriarca, conquanto fosse um homem de Deus, continuador das promessas de seu avô Abraão, como líder da sua família, tinha um procedimento altamente reprovável, visto que, como diz o versículo 3,
Israel amava a José mais do que a todos os seus outros filhos. A atitude de Jacó despertou nos irmãos de José um ódio mortal, de forma que não havia mais diálogo normal entre familiares. Em meio aos tumultos familiares, Deus começa a revelar a José por meio de sonhos qual o projeto que tinha para ele, o que lhe cabia fazer com tais sonhos ante os tumultos familiares. O quê? Guardá-los consigo, esperando pacientemente o cumprimento deles. Entretanto, diz o texto sagrado que ele logo o contou a seus irmãos. Como resultado, tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos. Diz o texto: ora, se o relacionamento com seus irmãos estava desgastado e tumultuado, de maneira que já não lhe falavam mansamente, por que ele tinha que contar os sonhos? Analisando a conduta de José, chegamos à conclusão óbvia de que ele conduziu-se de maneira antiética. Considerando ter ele profunda consciência da situação desagradável que marcava o convívio com seus irmãos, pelos princípios éticos e morais que governam a conduta dos seres humanos, manter-se calado acerca das revelações era o mais recomendável, até porque os resultados produzidos foram os piores. Se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse usado a ética, com certeza ele não teria sofrido tantos desabores. Então, a Bíblia Sagrada contém inúmeros princípios que estabelecem um padrão ético a ser observado pelo servo de Deus no relacionamento com a sua família. Disse o apóstolo Paulo que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Por exemplo, há uma ética a ser observada no relacionamento conjugal, no convívio dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, por exemplo, dos netos com os avós, e aí por diante. Então, a situação aqui estudada deixa uma verdade absoluta bastante clara. Aquele que não se conduz eticamente atrai para si prejuízos consideráveis e danos que poderiam ser evitados, desde que usasse a ética. A Bíblia expressa em Provérbios 17, versículo 28, que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. No momento do procedimento de José em contar os sonhos, observa-se claramente o desprezo ao sentimento alheio, uma vez que seus irmãos estavam magoados com a distinção que lhe era conferida por seu pai. Ou seja, observando os princípios éticos que devem nortear todos os humanos, há que ser praticada a regra de que somente se deve falar aquilo que produzirá edificação em quem ouve, e nunca falar por falar. Entende isso? E a situação de quem sabe algo de uma pessoa e revela em momento impróprio. O resultado, por certo, será o pior. Agora, uma outra situação que eu quero trazer para você nesta mensagem é o exemplo ético da sunamita. Vamos lá. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 15. Vamos destacar que a ética é capaz de produzir uma disciplina e uma limitação saudável no comportamento pessoal do obreiro, do servo de Deus, que resulta em bênçãos maravilhosas. O profeta Eliseu estava hospedado em um quarto construído especificamente para ele, localizado no terreno da residência da sunamita. Ela, por sua livre iniciativa, autorizada pelo marido, tinha construído. Diz o texto que o homem de Deus chegou e foi para o quarto e deitou-se. Então veio ao seu coração um desejo de retribuir o favor, tendo designado seu servo para falar com ela, no sentido de interceder junto às autoridades alguns benefícios. Tendo ela dito que nada tinha a solicitar, o profeta ficou sabendo que ela ainda não era mãe. Eliseu mandou chamá-la para fazer-lhes a promessa de que, após 1 ano, ela seria mãe.
E chamando ele, diz a Bíblia, ela se pôs à porta, ou veio até a porta. Aqui está o centro da nossa meditação desta mensagem deste momento. Embora Eliseu fosse um santo homem de Deus, como ela própria disse ao marido, ele era homem e ela uma mulher. Se ela tivesse entrado no quarto dele, que poderia dizer os vizinhos se a visse saindo? Você já parou para pensar nisto? Guardando os princípios éticos, ela não entrou no quarto, porém se pôs à porta. Ora, o apóstolo Paulo, ensinando-nos sobre comportamento, disse: abstende-se-vos de toda espécie de mal, lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22. O obreiro, o missionário do Senhor, tem a santa obrigação de se conduzir de forma que sua conduta não produza escândalo algum. E somente há uma forma de cumpri-lo, observando a ética nos seus procedimentos. Para que entendamos o alcance de tal ensino, convém meditarmos sobre o escândalo. O dicionário Aurélio, ele diz que escândalo significa aquilo que perturba a sensibilidade pelo desprezo, as conversações ou a moral vigente. Indignação provocada por um mau exemplo ou ação vergonhosa, leviana, indecente. Grave acontecimento que abala a opinião pública. Fato imoral revoltante. É isso que significa exatamente o escândalo. Então, observamos que a sunamita estava em sua casa e o quarto em que Eliseu estava hospedado também. Entretanto, sendo ele um homem e ela uma mulher, se ela estivesse entrado no quarto em que ele estava, certamente que, se alguém visse, teria espalhado que ela estaria pecando com o homem de Deus, o que traria sérios prejuízos a ela e ao profeta por causa de um escândalo por falta da vigilância. No entanto, nós vemos aqui um verdadeiro exemplo de ética. Por outro lado, nós vamos ver também a conduta ética de Natã. É bastante interessante estudarmos também a conduta adotada pelo profeta Natã, quando Deus lhe enviou para comunicar a Davi o que iria fazer como juízo pelos pecados por ele cometidos. Não pairou qualquer dúvida de ser ele um enviado divino, pois o texto bíblico é bastante claro. O Senhor enviou Natã a Davi. Isso está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Davi era rei, logo, para alguém falar com ele, certamente tinha de marcar audiência dentro da possibilidade da data. Ao profeta, Deus revelou toda a conduta pecadora de Davi e os juízos que seriam enviados. Como enviado de Deus, o mensageiro não propagou a notícia, não feriu o protocolo e ainda teve a capacidade de comunicar a mensagem sem causar Davi de pecador, pois somente após ele se manifestar é que o profeta lhe disse: tu és esse homem, lá na passagem de 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 7. Ora, é extremamente comovente pensar no esforço e no autodomínio do mensageiro em guardar consigo as informações divinas acerca dos pecados do rei, sem causar qualquer tipo de escândalo à nação, à família do rei e aos demais que viviam no país. Certamente estava em prática o princípio de que Deus não envergonha o pecador, porém o repreende e castiga, visando a sua restauração espiritual, resultado do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes da Galácia, ensina-nos que há um princípio ético a ser observado na abordagem da queda espiritual de um servo de Deus nos seguintes termos. Diz o texto: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu o tal com espírito de mansidão, mas olha para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 1. Falta, pois, com a ética, o obreiro que sai anunciando e espalhando notícias falsas ou verdadeiras de práticas pecaminosas cometidas, com quem
lhe confessou, ou de quem soube de relatos através de terceiros? Eita, só Jesus na causa, hein? Os males causados e os danos sofridos por muitos que enfraquecem na fé por conta de falta de ética de alguns obreiros, somente Deus poderá aliviar e determinar. É certo, porém, que muitas pessoas estão condenadas às trevas eternas porque foram vítimas de condutas antiéticas de obreiros, os quais, sem dúvida alguma, responderão diante de Deus pelos atos praticados e por elas, já que, como disse o Senhor pelo profeta Ezequiel, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Ezequiel 33, versículo de número 8. Agora nós vamos falar sobre a conduta ética do evangelista Filipe. Agora vamos meditar numa das mais lindas histórias do livro dos Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo. No início da igreja, como conhecem todos os leitores da Bíblia, Filipe tinha chegado a Samaria por causa da intensa perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Sua presença naquela cidade foi marcante e o seu ministério maravilhoso. Está registrado que havia grande alegria na cidade, no versículo 8, no capítulo 8, lá de Atos. Dentro da autonomia de vontade inerente ao Espírito Santo, Filipe foi enviado para o deserto para pregar o evangelho a um cidadão da Etiópia, que estaria de passagem no caminho onde estava o servo de Deus. Obediente, este deixou para trás todo o avivamento operado em Samaria e foi para o deserto, absolutamente disponível ao Espírito Santo. Felipe viu uma carruagem que se aproximava, a qual denunciava-se tratar do transporte de um homem de alto destaque social, uma vez que um homem do povo da época não dispunha de meios para tal conforto. Ao proceder eticamente, disse-lhe o Espírito: aproxima-te dessa carruagem e acompanha-a. No verso 29. Felipe, por sua vez, obediente, passou a correr ao lado do veículo, até que o eunuco tomou a seguinte atitude: rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. O verso 31. Ora, por que Felipe não subiu logo no carro do eunuco, uma vez que estava numa missão dada pelo Espírito Santo? Simplesmente porque o veículo não pertencia ao Espírito Santo, mas ao eunuco. É bem provável que, se o homem de Deus tentasse subir logo no carro, talvez tivesse sido atingido e morto pelo segurança do eunuco, e assim a obra de Deus teria sido prejudicada. Bastou Filipe observar uma regra ética para que o projeto divino fosse efetivado. Certa ocasião, Jesus ensinou aos seus discípulos uma regra de conduta aparentemente de conhecimento elementar. Observando ele que certos convidados de um banquete buscavam logo os primeiros e mais importantes lugares, o mestre lhe disse: quando por alguém fores convidados para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Lá em Lucas 14, verso 8. Ou seja, não há qualquer justificativa para comportamentos aéticos e antiéticos de obreiros do Senhor, que, por ser acharem acima de todas as normas, não respeitam os princípios elementares da boa educação, da boa convivência e também do respeito à ordem, tá bom? Os tais contrariam até mesmo a palavra do Senhor, de tal que ele é um homem chamado por Deus. Isso aqui é uma grande lição especial para a vida da gente. Aqueles que não respeitam os horários de refeição dos outros, não guardam a devida distância de que lhe ouvem, literalmente lançam saliva no rosto das pessoas. Que coisa mais absurda! Toca na outra pessoa incessantemente, em velórios, põe-se a gargalhar. Só a misericórdia de Deus na vida de um obreiro que se comporta desta maneira. Quando o ministrante não se conduz segundo os parâmetros éticos, o que se dizer dos ministros? Como uma congregação terá o comportamento ético
se seu dirigente não é ético? Meu Deus! Como as ovelhas serão respeitadoras se seu dirigente não é? Como poderá o obreiro ensinar submissão se ele é um insubmisso? São perguntas inquietantes, porém necessárias, e que devem ser respondidas à luz dos princípios éticos, morais, legais e espirituais que nos foram ensinadas por nossos pais, pela sociedade e pela lei e pela santa e imutável palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos guarde no nome de Jesus, para que nós possamos ter verdadeiras atitudes éticas e sermos um obreiro ético nessas últimas horas. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te peço a tua grande misericórdia. Tenha piedade de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos éticos em tudo que realizamos, em tudo que falamos, em tudo que nós estamos procedendo na tua casa. Deus, também eu te apresento o meu ouvinte que nos ouve agora. Abençoa a vida dele, que ele também tenha uma visão ética especial e que o Senhor possa trabalhar no coração dele e no coração dela. Pai, eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém.